Olá, turma. Espero que todos estejam bem, seguindo seus compromissos e juras reencarnatórios. Hoje a gente vai falar sobre a fascinação. A fascinação é uma das obsessões, para mim, ou é a obsessão mais difícil de ser tratada. Algumas pessoas acham que a possessão é a mais difícil, mas eu já participei de um tratamento de uma pessoa que estava no processo de possessão. E uma das características é que a pessoa está consciente, quer se livrar do problema, mas ela não tem força, ela está neutralidade, o seu centro de vontade, né? As suas forças estão neutralizadas e aí o espírito subjuga a parte física. Mas a fascinação é um processo completamente diferente, muito diferente. Por quê? Porque a pessoa ela entra em um mundo de fantasia, num mundo irreal, e ela acredita piamente nesse mundo que é fantasioso e irreal, se desconectando completamente da realidade, né? Então ela começa a ter comportamentos ridículos, né? Defendendo ideias ridículas que não se sustenta diante de uma análise crítica e racional, né? E essas pessoas, ela não conseguem ouvir ou interagir com qualquer pensamento que seja diferente ou divergente disso. Ela já não presta atenção, ela já não pondera, ela já não tem senso crítico, é neutralizado o senso crítico. Ela perde completamente, né, o senso de um mínimo de racionalidade, né? E isso é muito difícil de ser tratado quando as pessoas estão sequestradas nesse processo. A fascinação ela se dá individualmente, né? Eu já vi casos de pessoas individualmente no processo fascinado, mas existe também a fascinação coletiva. Se eu não me engano, é o livro Os Mensageiros, que ele fala sobre isso, que é um livro que fala da Segunda Guerra Mundial, né? Ela tem uma passagem que é a Segunda Guerra Mundial e fala sobre esse período, né? E uma fascinação coletiva que se deu também na Alemanha nazista. As pessoas cometeram a atrocidade dizendo que isso era normal, que era assim mesmo, né? Se eu não me engano, é Os Mensageiros, que tem um capítulo que trata sobre isso, né? Se não me falha a minha memória. Mas, trazendo para o nosso lado aqui a contemporaneidade, a gente vive ainda, né, uma ruptura no nosso país, uma busca de ruptura no nosso país, na política, centralizada entre dois líderes sociais, que é Lula e Bolsonaro, né? E eu vejo isso a um processo fascinatório, né? Uma fascinação coletiva. Se você for conversar com um chamado bolsonarista, uma pessoa que segue a linha de Bolsonaro, você vai julgar que eles estão fascinados, né? Se um bolsonarista, né, for conversar com alguém que segue a linha de Lula, chamado petistas, né, ele vai dizer que é um processo de fascinação. Os dois lados falam que um ou outro estão fascinados, ou estão... Eu não vou falar fascinado porque essa é uma linguagem mais espírita. Vão dizer que são burros, que são idiotas, que não têm senso da realidade, né, que foram comprados. Aí tem vários adjetivos. Mas qual é os dois lados que estão fascinados? E como perceber que você se desconectou da realidade?
como você individualmente perceber que você está desconectado da realidade, né? Que você está no processo de fascinação. Então, eu vou falar aqui umas coisas que se você vai dizer assim, ah, mas Ademir é petista, ou o Ademir está defendendo A ou B ou C, entendeu? Quando você faz isso, na verdade você está arranjando desculpa para não pensar, não refletir, né? Então pensa aí, pensa. Uma das características que eu vejo da fascinação é a vaidade, né? A vaidade é como se fosse uma areia movediça, que você tá dela, vai se mexendo, vai se afundando, né? E quando vê, só tá com a pessoa lá de fora. A vaidade é uma armadilha muito grande. A vaidade, ela coloca que você tem informações, que você tem uma intelectualidade, que você não tem essa bagagem toda, nem intelectual nem cultural, né? Mas se você fica preso em um mundo paralelo, né? Um mundo de rede social, de WhatsApp, só alimentando da mesma notícia, você não consegue enxergar ou ter um pensamento divergente. Se você está individualizado na fascinação, as outras pessoas que te cercam vão dizer, rapaz, esse comportamento seu é ridículo, esse pensamento seu é ridículo. Mas se a fascinação ela é coletiva, você cria os grupos hoje com a tecnologia de rede social que vai retroalimentar nesse processo de informações, né? Qual os dois lados que estão fascinados? Ou o que fazer como antídoto? Ou como você se livrar do processo? A primeira coisa que eu recomendo a você fazer é questionar o seu conhecimento, questionar a sua verdade, né? Quando você tem verdades absolutas, mas que você não pesquisou, foi alguém que falou para você, você tem que começar a pensar se foi aquela pessoa que está te manipulando, te dominando a sua mente para que você fique aprisionado nesse mundo paralelo, né? Então, você precisa buscar uma base racional, de racionalizar as informações. Parar de ter paixões por super-heróis. Essas pessoas viram super-heróis. Então, quando a gente defende super-herói, é um super-herói, né? Tem que defender. Uma vez eu estava debatendo, fazer uma pausa aqui, em uma discussão sobre Jesus, a evolução de Jesus, a pessoa dizia que Jesus não era, né, que existia outros líderes mais evoluídos, e eu defendendo Jesus, a pessoa falando que tinha outros também que eram mais evoluídos que Jesus, essa questão meio infantilizada. E aí um amigo espiritual chegou para mim e disse assim, pega uma pedra e joga na lua e vê se vai alcançar. Aí eu digo, não vai alcançar. Ele disse, então, que discussão boba, né? Você acha que Jesus precisa da sua defesa? Jesus é Jesus. Então, trate de se concentrar, né, nos ensinamentos dele. Se outra pessoa tem outra referência e que essa referência ajuda ela a evoluir, não tem importância, né? Então, é preciso ter uma racionalidade na vida, buscar informações, para que a gente não esteja manipulado nem um lado nem no outro, porque o que mais tem hoje é a manipulação. Pronto, então nós como os espíritas, Kardec colocou essas bases, né, de cunho racional e científica. Kardec colocou que se um dia a ciência provar que algum ponto da doutrina espírita esteja errado, abandone esse ponto e fique com a ciência, né? Então, Kardec, ao formular a doutrina espírita, ele não queria uma doutrina, uma filosofia, uma religião dogmática, ou que seja acéfala, ou que seja de pessoas fanáticas, ou que seja pessoas sem base de conhecimento. Pelo contrário, ele estimulou o conhecimento, ele estimulou a racionalidade. E eu sempre achei que a razão seria a inteligência assim mais top,
né? É melhor que poderia ter. Aí eu busquei ao longo da minha vida toda a racionalidade. E aí até que Maria Teresa chegou para mim e disse: não, meu filho, a razão, a racionalidade é só uma base para você entender a importância do desenvolvimento do sentimento. Pronto. A grande inteligência que buscamos é a inteligência espiritual, é a inteligência do sentimento. A razão é só uma base. Então você só está construindo uma base para entender a necessidade da inteligência do espírito, dos sentimentos. Então, mas a gente precisa ter essa base da razão, da racionalidade. Então é preciso ver o contraditório, é preciso ver pessoas que falam diferente, é preciso ouvir pessoas que argumentam de uma forma concreta, ou que levam a informação de forma concreta. Se você é refratário a qualquer tipo disso aí, é porque você está preso num processo fascinatório. Você não consegue sair desse processo fascinatório, você está nesse mundo paralelo. Mas se você quer se libertar disso, você tem que começar a ver quem faz o contraditório com esse pensamento seu, certo? Buscar essas informações de vários níveis e perceber se a sua formação está bem fundamentada. Se não tiver bem fundamentada, ela vai ruir, e que bom que você vai sair da desilusão, tá certo? Mas se sua construção do pensamento é sólido, as informações só vai manter essa solidez ou vai aprofundar essa solidez do pensamento. Então, sair dessa armadilha do processo fascinatório individual coletivo é desenvolver a razão e a racionalidade. E desenvolve isso através do conhecimento e da busca do contraditório. Tá certo? Que Jesus sempre nos proteja. Né? Essas influências do mundo espiritual e dos encarnados aqui é muito forte. A gente não pode ser mais marionete de ninguém. Um grande abraço.